Tá bastante bonito, então tô sentindo energia, aí vai vir história. Respirou. Olá, olá. Sejam bem-vindos a mais uma história aqui no canal Quintal da Frida. Bem, primeiro não esqueçam de curtir o canal, compartilhar as histórias, deixar seus comentários. Assim você ajuda a gente a impulsionar essas histórias, a chegar ao maior número de pessoas, né? Essas conexões que é o sentido do canal e histórias de vidas reais. Bem, hoje a gente está aqui com o André, mas antes eu vou dizer para ele que quando eu e o Ney sentamos agora há pouco aqui para fazer um teste do áudio, não sei nem se o Ney vai lembrar, mas eu falei alguma coisa de "e viva a periferia", né? Nem sabia mais ou menos o que o André ia dizer sobre isso, mas o André, né, tem um trabalho de frente com a periferia de São Paulo, que é uma escolha dele. Isso e mesmo. Que a gente conversando assim é incrível assim o amor dele, né, a dedicação dele. E então a gente até do canal, o canal está na periferia de São Paulo, né? Então, já de antemão, a gente até agradece, então, André, de estar na periferia, né? É uma comunidade, é um grupo de pessoas que precisam, né, André? A gente precisa de um olhar, né? Precisa ser vistos. Isso. Então, o André tem esse olhar, né? Ele está na área da educação, com a área da saúde, tudo misturado. E ele vai contar um pouquinho, inclusive, pra gente agora, como que é esse trabalho, como que ele entrou nesse trabalho junto à periferia de São Paulo, na área da saúde e educação. André, se apresenta. Olá, tudo bem? Eu sou o André Luiz de Araújo, filho de Armando de Araújo e Aparecida de Fátima de Araújo. Por que eu trago os dois? Porque são referências em minha vida, então não tem como ficar fora da minha história. Eu sou morador aqui, né, moro hoje na Ponte Rasa, mas cresci muito próximo aqui do Jardim São Carlos. Tenho todo o carinho por esse território. E assim, eu cheguei na educação de uma forma muito, muito louca. Porque eu desde pequeno, eu sempre tive dificuldades de estar em grupo de meninos, né, e principalmente jogando bola. Então, na aula de educação física, eu fugia, né, eu fugia. E no decorrer desse desenvolver, sempre com dificuldade de estar ali nas aulas e próximo de grupos de meninos, eu ao mesmo tempo fui me conhecendo e me aceitando. E aí eu sou casado, né, com o André. Caraca, veio uma história. Veio o passado todinho agora. Quer aproveitar e ir lá no passado? Então, e aí nesse passado, eu vivia sempre na escuridão. Por que eu vivia na escuridão? Porque ali na escola eu já sentia, né, que tinha algo diferente. Porque eu já não queria estar no grupo de meninos, já não queria jogar ali o futebol, tudo. E eu sempre tive uma facilidade de fazer amizade com meninas. Então na escola ali já, né, a turma já me perseguia, a turma já falava, a turma já me rotulava, já me apontava. E
E ali já era muito adoecedor para mim aquilo, né? E eu sofria muito, eu sofria calado. Por que eu sofria calado? Porque o meu pai, ele é uma pessoa muito conhecida dentro do bairro, né? E há tempos atrás, se assumir não era tão fácil assim. Então eu tinha um medo, né? De chegar até o meu pai, essa figura que para mim é tudo, eu respeito demais, né? O André em si. Então o tempo ele foi passando e aí eu fui vivendo, né, uma vida meio que escura. Por que eu falo escura? Porque eu não vivia para mim. Eu vivia para o outro e para os grupos de amigos que eu fazia. Até que eu sempre quis a minha independência, eu acho que era justamente, hoje eu consigo entender que é justamente, né, porque eu queria ter ali algo que me desse base para eu poder me assumir. Hoje eu reconheço, né? Então por isso que desde pequeno eu sempre quis ali a minha independência e aquilo também que eu tinha criado sobre o bairro onde eu morava, né? Sobre a autoridade maior, que é o meu pai. Então eu criei meio que um personagem e ali eu fui vivendo, mas me ferindo dia a dia. E aí eu sei que nisso eu, né, entrei na faculdade, né, de educação física para poder colocar em prática aquilo que tinha despertado na minha infância. E aí no decorrer da faculdade, eu... faltando um semestre, eu minto, faltando um semestre não. Faltando um ano para terminar a faculdade, no início do ano, eu cheguei super empolgado lá na faculdade, era o último ano, eu já estava, nossa, graças a Deus, era o meu último ano, não tô acreditando. E eu lembro que a sala de aula era a última do prédio. Aí eu fui, corri, coloquei minha bolsa lá na sala e voltei pro portão para receber a turma, né, que estava chegando. E aí na hora que eu tô indo de encontro pro portão, eu cruzei com o André. E o André é o meu companheiro até hoje, né? E vocês vão saber no decorrer da história. E aí, na hora que eu cruzei com o André, eu senti uma coisa muito forte, sabe, foi um frio na barriga e um negócio que mexeu, sabe, no meu coração. Foi uma sensação, assim, que é difícil de trazer para vocês, mas foi muito forte. Aí eu já sabia que ali... Foi encontro de almas. Foi encontro de almas. Aí eu sei que nós fomos nos aproximando. Eu já estava atuando na área da educação física, estava fazendo alguns eventos, pequenos estágios, tudo. Só que aí já eram os últimos meses e a gente foi se aproximando. E nesse se aproximar, eu fui me distanciando, né, da turma que eu convivia no bairro, tudo. E aí eu me formei, né? Quando eu me formei eu já estava muito próximo do André. E na apresentação do meu TCC eu fiz uma homenagem para minha família e para o André. E eu fiz questão do meu pai e da minha mãe estar ali no dia da apresentação. E eu fiz questão... naquele dia, eu já estava tão em contato comigo mesmo e me aceitando, que naquele dia não fazia sentido a apresentação final do meu curso. O que eu queria fazer ali na presença de todos era ler aquela dedicação, né? Dedicatória, perdão. E aí eu sei que quando eu terminei de ler a dedicatória, o meu pai e a minha mãe procurou por uma amiga, né, que se formou comigo, para perguntar o que estava acontecendo, né, com os dois em faculdade, se ela tinha alguma história, se ela sabia de alguma história, de alguma coisa. E aí essa minha amiga falou assim, olha,
O que eu sei é que eles são bem próximos e assim tem bastante pessoas aqui dentro, né, da faculdade já dizendo que eles são um casal, né? E ali, tipo, pro meu pai e pra minha mãe foi bem difícil, né, deles lidarem, né, com aquela mensagem. O pai e a minha mãe começou a perceber o quanto nós estávamos ficando muito próximos. E eles foram se sentindo muito incomodados com essa aproximação. E aí, um belo dia, eles foram me sufocando, sabe, com perguntas, com perseguições, e eu fui me sentindo muito mal com tudo aquilo. E aí, um belo dia, eu cheguei no meu limite. Eu cheguei e falei assim, olha, gente, é o seguinte, eu preciso falar com vocês. Aí eles falaram assim, o que foi? Eu falei assim, olha, tudo que vocês perguntam sobre o André é justamente isso que vocês têm em mente, né? Vocês acham que nós estamos juntos e realmente nós estamos juntos mesmo. E aí ali, de lá pra cá, tipo, a vida ela fez um movimento bem intenso, assim. Não foi fácil para minha mãe. Na época ela adoeceu, ela acabou ficando bem ruim. E eu tenho uma relação muito forte com a minha mãe, assim, essa relação até hoje é bem forte. E quando eu saí da minha casa para ir para casa da minha tia, eu saí com a minha mãe em crise, assim, sabe, chorando muito, e ali o meu sentimento é que eu tinha ferido a minha mãe. E de fato, naquele momento eu tinha ferido ela mesmo. A minha mãe adoecendo cada vez mais, e o meu pai, ele, né, na dor dele também foi sofrendo bastante. E nessa época eu estava trabalhando no Céu Veredas. Eu era professor de tênis. E quem me acolheu na minha dor foram os alunos. Os alunos, eles me recebiam de uma forma tão intensa e tão humana que as horas que eu ficava ali dentro, a dor não existia. E no decorrer desse tempo, eu fiquei quase 2 anos naquela escola. Um belo dia estava dando aula e aí tinha um menininho que estava atravessando a rua com uma arminha de plástico. Aí eu falei, gente, como assim esse menininho com uma arminha de plástico? Para com isso. Aí eu falei, continua jogando aí. Aí, vem aqui, menino. O que você tá fazendo aí? O que você tá com esse brinquedo? Dá. Você não pode ficar com esse brinquedo na mão. Dá logo isso aqui. Ó, entra aqui, outra coisa. Por que você não tá na escola? Eu estudo à tarde, tio, então de manhã você fica aqui comigo. E aí, esse menino que se chama Vitinho, ele era como se fosse um assistente. Então, todo dia de manhã, quando eu tava ali no ônibus, no meu sofrimento, né, tipo, de toda a relação familiar, né, todos ali tentando se entender e essa família se reconstruir, tudo, eu não tinha nem cabeça para pensar, né, sobre as aulas em si. Quando eu chegava lá, o espaço já estava arrumado. Ah, é? E era ele que arrumava, né? E aí hoje entendo que naquela época o Vitinho, tipo, ele só queria ser acolhido por alguém, fui eu que acolhi. E foi acolhido, né? E foi, e engraçado que ele me acolheu e eu acolhi ele, né? E aí quando eu saí de lá, quando eu saí do céu, eu saí porque eu recebi uma outra proposta. E quando eu saio dos lugares, eu não gosto de me despedir, porque o tempo que eu passo nos lugares, eu faço laços muito fortes com as pessoas, né? E aí eu lembro que eu falei assim, como que eu não vou me despedir deles, porque se eu me despedir deles, vai ser duplo sofrimento, tanto para mim quanto para eles, né? Eu falei, então eu vou fazer uma homenagem para cada um deles. Aí eu fui, resgatei foto de todos eles e deixei ali uma carta para cada um. E o André, ele dava aula no Veredas, no período da tarde.
Aí eu perguntei, eu falei, como que foi a reação deles? Aí ele falou assim, cada um pegou sua carta. Aí eu falei, ah, tá. Aí eu falei, e o Vitinho? Aí ele falou assim, ele pegou a dele também e chorou bastante. Nossa, ali foi difícil, porque no meu momento de dor, o que me acolheu foi o amor de uma criança, né? E às vezes a gente acha que as crianças é criança, né? Que elas não têm entendimento de tudo. Mas pelo contrário, as crianças elas entendem muito, muito, muito através do olhar. O amor mais sincero. É o amor mais sincero. E eu tava muito ferido naquela época. E aí a relação foi ficando um pouco mais flexível, né? A minha irmã, que é uma pessoa que eu tenho todo amor do mundo, e acho que dentro de toda essa fase da vida, ela foi a conexão, né? Ela foi a conexão. A reconexão de você com a sua família, né? É, a reconexão. Foram vários anos. Que foram vários anos. E ela sempre fazendo essa reconexão mesmo, né? E ali ela, com a sabedoria dela, acho que ela foi trabalhando o tempo de cada um e a relação de cada um com cada um. E aí ela trabalhou primeiramente com a minha mãe, porque eu sou muito, muito apegado à minha mãe. Uhum. E aí depois de alguns anos, eu acho que depois de uns 2, 3 anos que eu me assumi, a minha mãe se permitiu a conhecer o André, mas o meu pai não. Meu pai ele precisava estar distante de tudo isso, porque para ele não era fácil assim, né? Hoje eu entendo que não era fácil, porque ele veio de uma cultura, ele veio de uma criação, né? Totalmente diferente da minha. Muito mais rigorosa, né? Total. E aí nesse decorrer do tempo, a minha mãe ela alugava para que a gente não ficasse. Aí eu fiquei alguns anos distante da minha família, até na questão de ano novo, de datas principais, assim, né? De família, que une a família. Eu acabei ficando distante por alguns anos eu acabei ficando distante deles, né? E aí depois que a minha mãe se permitiu, né, em conhecer o André e conhecer a vida dos Andrés, ela foi, para que ela tivesse ao lado dela o filho, ela alugava casas próximas, né, o apartamento para a gente poder ficar. Mas era o filho estando próximo deles ali, mas eu não podia estar ali. E aí naquele dia, no dia 31, eu falei, putz, chegou essa data, né? Falei, e agora? Mais um ano aqui, aí vai dar meia-noite, cada um não vou poder ir lá, né? E a minha mãe é maravilhosa, ela preparava tudo, até a ceia de ano novo, ela ia num restaurante X e pagava para que a gente buscasse naquele restaurante X. Então ela preparava 2 ceias. Uma para uma casa, outra para outra. Para que a gente buscasse ali. E tivesse a ceia. Aí nesse ano, eu já acordei com uma sensação estranha. Eu falei, nossa, alguma coisa vai acontecer hoje, né? E engraçado que isso eu nunca falei pra ninguém. Dessa sensação que eu tive. Exclusividade. Desce que você vai passar o ano novo com a gente aqui. Eu falei, como assim? Como assim? Passar o ano novo aqui com vocês? Ela falou assim, você vai passar com a gente aqui. Isso tudo acabou hoje. Aí a minha irmã entrou na frente, e o meu cunhado, né, com aquele jeitão dele,
Ah, eu esqueci de pegar um negócio aqui, peraí, abriu. Na hora que abriu, que eu entrei, ela estava finalizando o corte de uma carne lá, que ela fez. Ela veio de uma forma tão forte ao meu encontro, e ela me abraçava como se fosse, sabe aquela sensação de ter, o filho desapareceu um tempo na vida e ali apareceu novamente. E foi bem difícil, assim, para todo mundo. E aí quando eu vi o meu pai... Ninguém sabia disso, só sua irmã? Só minha irmã e meu pai, só. Ah, seu pai sabia. Porque até a virada do ano, a minha irmã foi trabalhando com ele, né? Foi tentando conversar com ele e ele se permitiu a conhecer os Andrés, né? E ter ali a família toda. E ali na hora que eu abracei ele, eu só agradeci, eu só pude agradecer, né? Porque é o tempo dele, eu tive que respeitar também. Assim como todo mundo precisou passar por esse tempo. E aí no decorrer desse tempo, ali a gente passamos todos nós juntos, né? A virada de ano, tudo. Mas o universo já tinha me colocado num outro lugar. Para eu trabalhar a educação física dentro de unidade básica de saúde. Eu, já com toda essa bagagem vivida com a minha família, né? Com toda a lição que o universo me ofereceu, ali eu também senti que seria uma fase de transformação da minha vida como ser humano. Porque até então, eu tinha como base a educação física, de uma educação física diferente que eu queria levar, né, para as escolas. Em seguida fiz a pedagogia, porque a área da educação foi uma área que sempre me chamou a atenção. E também na época eu ia ficar próximo do André. Né? Então assim, eu casei os dois, né, a educação, o qual sempre eu gostei, e fazendo a pedagogia eu estaria próximo do André. Falei, mas a área da saúde, né? Falei, vamos lá. Aí eu cheguei no bairro de Guaianazes, no dia 9 de fevereiro de 2009. E aí eu conheci um mundo rico. Um mundo rico de saber, assim, sabe? Da sabedoria, da experiência, sabe? Da humildade, sabe, em pessoas que os moradores ali do bairro do Malvinas, né? E aquele mundo rico, assim, de tudo, rico da arte, rico para recriar, porque nada era jogado fora, ali nada era jogado fora, né? E o bairro não tinha nada, simplesmente nada. A única coisa que tinha no bairro ali era a Associação dos Moradores 1º de Outubro, que durante 5 anos foi como se fosse o polo esportivo do André, porque eu desenvolvia tudo ali. E aí eu sei que eu trabalhei com uma assistente social chamada Evelyn, que na época eu não tinha um entendimento do que o universo queria falar comigo. Porque as pessoas, elas não se conectam e não, por acaso. Né? Esse bate-papo nosso aqui não está sendo por acaso. Né? E ela me fez enxergar um lado que eu não enxergava nas pessoas. Porque até então, né, uma formação de professor de educação física em 2005, né? Nem tinha profissional de educação física na área da saúde, naquela época, em saúde pública. Então, assim, o indivíduo ele era visto do pescoço para baixo, e me faz enxergar o ser humano por completo. E aí eu comecei, né, a criar, né, uma relação com os pacientes totalmente diferente. Então, qual é
o objetivo, né, do educador físico dentro de uma comunidade? É tirar a comunidade do sedentarismo, é desconstruir, né, na comunidade que o corpo ele não pode ficar parado, o corpo tem que estar em movimento para adquirir vida, para adquirir qualidade de vida. É um trabalho natural de prevenção e promoção à saúde, né, a partir do momento que você se entrega ao seu cuidado e se movimenta. E eu falei, mas eu não vou ficar fazendo só isso, eu quero fazer isso e quero fazer além. Aí eu comecei, né, a fazer vários trabalhos em conjunto. Então, assim, eu ia dar aula de ginástica geral e durante a aula tava lá, né, eu ia passando os exercícios e já levantava um assunto. E aí, pessoal, o que vocês acham quando a mulher ela é agredida? Aí a do fundo, não pode, não sei o quê. Aí eu falava, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, então eu vou fazer uma palestra. Aí eu já ligava para, né, pro serviço que presta proteção da mulher lá no território de Guaianazes, na época era a casa de Viviane e casa de Isabel. Aí eu já ligava para casa de Isabel, já ligava para casa de Viviane e já fazíamos uma palestra. Aí eu já chamava toda a comunidade. Você foi ampliando uma rede. Eu fui ampliando uma rede, fui entendendo o quanto é importante trabalhar com rede. Uhum. E hoje eu entendo o quanto trabalhar em rede é rico para o equipamento e para o indivíduo. Uhum. Nós juntos levamos o cinema para eles, né? E aí nós combinamos, olha, nós vamos fazer assim, Cine Pipoca sempre com um filme nacional que traz uma mensagem, né? E aí eu lembro que o primeiro filme que nós trabalhamos com ele foi Minha Mãe é uma Peça 1. E é um filme, assim, do linguajar, do dia a dia, né? E dessa relação, dessa mãe protetora, dessa mãe que se anula para viver pro filho, né? E ali eu ficava observando, porque eu só escutava assim, nossa, professor, essa sou eu. Nossa, eu acho que esse diretor, ele assistiu a minha vida para escrever esse filme. Se identificaram. Se identificaram super ali. E aí em seguida entrava o quê? O papel da psicóloga para, né, trazer toda a informação do filme para aquele grupo. Então, eu lembro que, falando sobre a rede, né, e sobre a proteção da mulher, eu tinha uma aluna que ela sofria violência física e verbal de um companheiro, e um belo dia ela saiu do grupo e foi para casa, e aí ela saiu do grupo e já foi direto para casa para poder fazer o almoço. E nisso ele chegou já nervoso, falando um monte para ela, e ela me relatou que ela ia fazer o feijão, estava com a panela cheia d'água, panela de pressão, e a sorte que a água não estava quente ainda, né? E aí ele foi falando com ela, gritando, foi indo para cima dela, e ali ela pegou a panela de pressão para se defender e foi para cima dele. E aí com isso ela, ao mesmo tempo, ela se assustou, acho que com aquela atitude dela, e gritou pelos filhos, e aí os filhos desceram para poder já protegê-la, e ao mesmo tempo ela conseguiu se libertar de toda aquela violência que ela sofria há muito tempo. E aí depois, no momento de grupo também, em roda de conversa, ela traz esse relato, e ali eu vi que foi uma libertação para ela mesmo, né? De tudo que ela viveu em violência durante muito tempo. Então isso quer dizer que os diálogos que você tinha, mesmo sem perceber, né? Você estava plantando alguma coisinha no ouvido, né? E desconstruindo como também. Você falou, trazendo os direitos, né? Das pessoas, sim, das mulheres, né? O direito, né? Acho que o direito, o acolhimento, né? Porque elas também começaram a entender que estar naquele grupo, que a porta de entrada era a prática física, ao mesmo tempo elas estavam sendo o quê? Assistidas, elas já não estavam só, entendeu? Então elas já estavam
conseguindo se aproximar e se fortalecer dentro daquilo que não existiam sobre elas ainda. Criando a sua autonomia. Criando a sua autonomia e a sua força para lidar, né, com toda a realidade. E aí eu saio de Guaianazes e vou para o Itaim. E aí eu chego no Itaim, já entendendo, né, o meu papel ali dentro, mais seguro, porque até então, né, lá em 2009 eu estava totalmente inseguro, fui ganhando segurança com o decorrer do tempo, tudo. E chego o André por completo, né, super seguro e tudo mais. Seguro em tudo, seguro na minha vida pessoal, seguro na minha religião, né, eu sou um bandista, seguro na minha personalidade e sem precisar falar nada para ninguém, porque o corpo ele fala. Sim. Eu vivo a Umbanda de coração aberto e acho que essa conexão fortalece a espiritualidade e você passa a dar valor a tudo que acontece. E a enxergar a vida de uma outra forma e você se transforma. Então, hoje, eu amadureci um lado que eu tenho comigo, que foi amadurecido dentro da minha espiritualidade, da minha conexão mesmo. Entendeu? Então, dentro daquela unidade, eu nunca escondi também a minha espiritualidade, entendeu? Sempre foi natural. Sempre fui natural em tudo. Eu tenho um grupo de dança e no meu grupo de dança eu coloco assim, eu coloco o axé e no axé eu quero colocar um passo afro. Eu coloco uma música que tem uma batucada africana porque eu quero fazer todo mundo. E aí quando eu dei por conta, tava todo mundo, tava desde aquela que vai para a igreja X, desde aquela que vai para dançando e batucando, vivendo intensamente, feliz, o que eu decidi viver. Mas eu jamais imaginava que a vida ia me levar para esta direção, né? Aonde eu misturo dentro da minha profissão a experiência de vida, sim, né? A experiência com os meus alunos, né? Em escola, que eu tive pequena passagem, mas aprendi muito com eles. E eu carrego cada uma das minhas alunas e cada um dos meus alunos idosos dentro do meu ser. Eu acho que são eles que me movimentam e faz hoje eu ser essa pessoa dentro da área, sabe, que eu atuo hoje, que é a área da saúde. Eu não consigo hoje, tipo, exemplo, acolher uma paciente e essa paciente chegar para mim com uma lombalgia e eu ficar focado só na lombalgia. Foram todas essas pessoas, né, inclusive a minha família, né, que lá atrás, no seu momento de dor, né, por receber do seu próprio filho uma realidade de vida, viver tudo aquilo que me trouxe experiência também como ser humano.
nós somos além daquilo que sentimos. Existe uma história do porquê nós sentimos, né? E O corpo fala, o né? corpo fala, o corpo fala, Então a dor tem uma história. cada dor tem uma história, e se nós não trabalharmos essa história, a tendência é essa dor se agravar mais. Se a gente não trabalha a dor, a história ela fica guardada, né? E Você entende bem disso, né? Hã? De guardar a dor, de guardar a Entendo. história. Entendo. E aí eu entendo tanto que hoje, tipo, eu acho que o falar o falar é uma das palavras-chave assim, do André, onde até alguns amigos têm receio, assim, né? Ai, meu Deus, o André vai falar quando ele vai falar. Ai, pelo amor de Deus, não fala não. Por quê? Porque eu aprendi na vida que para você ser feliz, você tem que ser verdadeiro. Você percebe o movimento que você é e que você traz? Você é um movimento. Você trouxe um movimento, mesmo que com dor, para sua família, não é? Sim, É então. um movimento também espiritual de crescimento para eles que foram, Uhum. né? Claro. Uhum. Né? Seu pai já não é o mesmo homem que ele foi Não é. antes de você, né? De Não você é. contar isso tudo. Então eu percebo assim, e que você é uma pessoa que você está muito próximo de viver o que você diz, né? Você não é só um discurso, né? Então você está bem próximo do que você fala. Não é só uma frase bonitinha do Instagram, né? Está bem próximo do que você vive, né? E hoje eu tenho certeza que com tudo que você passou, esse tempo, né? Longe até da família, né? Sim. De tudo, eles são orgulhosos de você, né? De você e do André, né? Porque o seu trajeto vem com o André, né? Então por Sim. isso é tanta essa importância, né? Do André também, Sim. na sua vida, na sua formação, né? Na sua Eu só tenho assim. na sua potência. Eu só tenho que agradecer mesmo, porque quando eu tava ainda naquela transição, tipo, meu, se aceita, para de dar valor ao que a sociedade pontua, do que a religião quer transformar na sociedade, porque todo gay passa por essa fase, né? Essa fase aí da aceitação em si e das perseguições da sociedade, principalmente da igreja. Eu acho que essa geração talvez não venha sofrer tanto assim, porque hoje, depois de muita luta, né, esse público, o público LGBT, ele tem um espaço, né? Sim. Em todos os lugares, mas há tempos atrás não. Então, eu ficava com receio, eu falava, poxa, eu quero encontrar alguém que me movimente, né? Alguém que me desperte, né? Que me compreenda, que seja parceiro, né? E aí eu encontrei ele, André, que movimentou, né? A família. A minha família também movimentou, Sim. né? Eu acho que juntos nesta vida nós tínhamos que passar por aquilo, né? E juntos todos ali precisou se movimentar para aprender, e para hoje nenhum de nós somos perfeitos, né? Somos preenchidos de erros, mas de aprender e de entender o que não tínhamos ali entendido ainda e aprendido com a vida. Então foi uma troca. Olá, pessoal! Bem, espero que vocês tenham gostado da história do André Araújo, tanto quanto eu, que na verdade eu sou suspeita em dizer, eu adoro todas as histórias que passam aqui pelo canal Quintal da Frida, mas estou mesmo passando para dizer, agradecer, na verdade, né, aos pais do André Araújo, Armando e Aparecida, a Cida, né, em especial a ela, que me convidou, na verdade, a contar a história do André, do filho dela,
É uma história que ela é orgulhosa, né? Como vocês viram, uma história de superação não só para o André, como para a família toda. Então a Cida me contactou pelo canal para dizer que tinha uma pessoa muito especial, que ela gostaria que essa pessoa contasse a história dela. Então, que essa história é do filho dela, né, o André. Então eu aqui agradeço de mãe para mãe, né, para Aparecida Araújo. Muito obrigada de ter contactado a gente para contar a história do André. Realmente é uma linda história. O André é uma pessoa maravilhosa e eu fiquei muito feliz de tê-lo aqui com a gente e aqui no canal. Espero que vocês também tenham curtido, tá? Um beijo a todos e até a próxima história. Bando de loucos, lutar pelo que sonho tem um preço. Por isso eu corro atrás e apareço. Quanto mais eu acredito, mais eu cresço e fortaleço o que vem de berço. Mais um dia louco, a torcida pede para não parar. Eles gritam e ficam roucos, e unidos é impossível nos derrotar. Mais um dia louco, a torcida pede para não parar. Eles gritam e ficam roucos, e unidos é impossível nos derrotar. Tá valendo, hoje o estrelou apito. Tenho o talento necessário para não ganhar no grito. Direto ao assunto, sem deixar recado. De vez em quando faço as pazes com o pecado e faço referência pra você que não julga pela aparência. Agradeço a preferência, acredito no sucesso como consequência de muito trabalho, sorte e persistência. Mais um dia louco,